Aleluia. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 7, diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e a considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Aleluia. Amém? Amém. Hoje é um culto de finanças e o Senhor me deu uma palavra, eu quero compartilhar com você. Se eu fosse colocar um título nessa mensagem, seria a provisão de Deus. Glória. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses foi uma carta que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Alguns teólogos colocam um título nessa carta como a carta das prisões, mas também é conhecida como a carta da alegria, porque Paulo, quando ele escreve Filipenses, ele está escrevendo para encorajar os irmãos a que eles viessem a se alegrar, a ter contentamento no Senhor. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele diz que, considerando como refúgio todas as coisas, a fim de conhecer a Cristo. No versículo 7 ele disse: mas o que para mim era lucro, considero como perda, a fim de conhecer a Cristo. Algumas pessoas acham que quando Paulo estava falando aqui acerca do que ele considerava hoje, Paulo está dizendo que existem coisas que ele considerava ter muito valor para ele, mas depois que ele entende o Evangelho, ele considera essas coisas como refúgio. Refúgio aqui, a tradução é esterco. E Paulo está dizendo que hoje, com a mentalidade que ele tem, Paulo já velho, já maduro, ele olha para algumas coisas que no passado ele considerava ser algo muito importante, algo de muito valor. Paulo olha para isso hoje e considera como refúgio. E ele diz o porquê. Ele diz que hoje ele coloca essas coisas na vida dele como algo que não tem tanta prioridade assim, como ele dava prioridade há outro tempo. Ele diz que hoje ele faz isso porque ele quer conhecer mais de quem é Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo que algumas coisas que eram prioridade, que eram importantes, algumas coisas na minha vida que eu considerava ter muito valor, hoje eu não dou tanto valor assim, porque eu quero abrir mão dos valores que eu coloco nas coisas, para que eu possa agora conhecer a pessoa de Jesus. Então a gente precisa entender que existem algumas coisas na nossa vida que a gente precisa entender o valor que determinadas coisas têm na nossa vida. Hoje é um culto de finanças, a gente está aqui para falar sobre dinheiro, a gente está aqui para falar sobre bens materiais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia também em Mateus capítulo 13, versículo 44. Vamos entender algumas coisas que o Espírito Santo ele quer alinhar no nosso coração. Porque a Bíblia diz o seguinte, irmão. A Bíblia diz que tudo que Deus faz na nossa vida tem um propósito. Tudo que Deus ele nos dá, tudo que Ele nos concede, tudo aquilo que Ele permite na nossa vida tem uma finalidade. Existe um propósito de Deus para aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Então, tudo que eu preciso está dentro do propósito de Deus para a minha vida. Toda a provisão de Deus para a minha vida está dentro do propósito de Deus. O pastor Leonardo diz que é como se fosse aquela roupa do Homem de Ferro. O Homem de Ferro está caindo do céu e de repente ele abre os braços e ativa um dispositivo que ele tem na armadura dele, que a armadura dele pode estar onde tiver. Começa a vir até ele as peças e começa a montar no corpo dele. Mesma coisa quando você se alinha ao propósito de Deus para a sua vida. Quando você passa a viver o propósito de Deus para a sua vida, as demais coisas passam a ser acrescentadas. Quando o povo de Deus sai do Egito e começa a caminhar para Canaã, eles foram salvos e agora eles estão indo para cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Enquanto eles vão, Deus começa a suprir a necessidade do povo. Deus ele manda coluna de nuvem, Deus ele manda uma coluna de fogo, Deus ele faz descer pão do céu, Deus ele faz brotar água da rocha, e Deus ele vai criando circunstâncias para prover na vida do povo, para suprir a necessidade. Por quê? Porque Deus ele provê o que está dentro do seu propósito. Todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus. Então você precisa entender por que o dinheiro precisa chegar na sua mão. Você tem que entender o porquê a provisão precisa vir até você. Você tem que entender que tudo que Deus vai lhe dar é para o cumprimento do seu propósito, do seu chamado. Então quando você entende que você tem um chamado e que tudo aquilo que Deus te dá é para te auxiliar nisso, é para te ajudar nisso, as coisas vêm com mais rapidez, vêm com mais facilidade. Então você agora precisa entender o porquê Deus tem que te dar o carro, o porquê Deus tem que te dar a casa, o porquê Deus tem que te dar algumas coisas. Porque eu creio na prosperidade do Evangelho, mas eu creio na prosperidade com propósito. Então Deus ele não vai alimentar as nossas vaidades. Deus não vai nos dar coisas simplesmente por nos dar. Deus vai nos dar porque existe um propósito específico naquilo que Ele quer fazer. Ele quer revelar Jesus através de nós. Ele quer revelar a glória dele. Então aquilo que Deus ele nos dá é para que Ele seja revelado para as pessoas. Amém. Então quando eu entendo que existe um chamado específico para a minha vida, e quando eu me rendo a esse chamado, Deus ele faz surgir do nada, as coisas passam. Você pode ver que quando o povo sai do Egito e vai para Canaã, o povo não fez nada para que o pão descesse do céu. O povo não fez nada para botar a água da rocha. Por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas passam a ser acrescentadas na nossa vida. Então não é mais no meu esforço, não é mais na minha força. As coisas começam a fluir do nada. Por quê? Porque Deus ele te deu um chamado, Deus ele te deu uma direção. Então quando você passa a caminhar rumo ao propósito de Deus para a sua vida, Deus ele começa a acrescentar tudo que é preciso, tudo que é necessário. Por exemplo, Deus ele deu um chamado a Noé. Ele disse: Noé, você vai construir o mundo, você vai reconstruir o mundo. Porque Deus ele ia acabar com tudo e depois Noé ia ser usado para a reconstrução. Só que Deus ele manda Noé fazer algo, mas Noé não foi atrás de madeira, Noé ele não foi atrás dos animais, Noé não foi atrás de nada. As coisas começaram a fluir. Por quê? Quando você se rende ao seu chamado, Deus começa a providenciar tudo que você precisa para o cumprimento do seu chamado. Então quando você entende isso, não é mais você fazendo, é Deus fazendo através de você. Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 13. Aleluia. Diz assim: a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura por boas pérolas, e tendo achada uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Jesus, ele libera aqui, Jesus ele conta 7 parábolas. Aqui ele conta 7 parábolas. 4 dessas parábolas que ele conta é para a multidão. As últimas 3 parábolas que Jesus conta aqui é apenas para os seus discípulos. Essa parábola que ele conta aqui, ele está falando para os seus discípulos. Ele está explicando acerca do reino de Deus. Ele começa a dizer que o reino de Deus é semelhante a um homem que ele acha numa terra, ele acha um tesouro de muito valor. E esse homem não apenas pegou o tesouro e levou embora. Esse homem ele pega tudo que ele tem e vende para comprar aquele terreno ao qual ele acha o tesouro. E depois ele diz que existe um homem que ele procura por pérolas. Ele também vende tudo que ele tem a fim de adquirir aquela pérola de grande valor. Isso aqui é o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, ele antes de dizer que considera tudo como refúgio e que existiam coisas para ele ter valor, mas que agora não tem mais valor, ele começa no versículo 3, ele começa a dizer quais eram essas coisas que para ele considerava ter muito valor. Volta lá, em Filipenses 3. Filipenses 3, no versículo 3, ele diz assim, ó: porque nós que somos circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo estava dizendo que ninguém pode confiar na sua carne.
na habilidade humana. Paulo está dizendo que para eu andar no meu chamado, eu não posso confiar na minha carne, na minha habilidade, que o que Deus vai fazer na minha vida não é através das minhas habilidades. Você vai prosperar não é porque você trabalha muito. A sua empresa vai fluir não é porque você tem um bom preço. As coisas vão começar a acontecer na sua vida, mas não é por causa de algo que você pratica, não é porque você faz algo, é a graça de Deus. Paulo está dizendo, se alguém aqui, entre nós, tivesse que se gloriar na sua carne, esse alguém seria eu. Por quê? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo assim, é como se fosse no dia de hoje. Fui criado dentro da igreja, nasci dentro da igreja eu pratiquei tudo que a igreja disse, eu era correto diante de tudo aquilo que a igreja ensinava, eu era um bom crente. Só que se alguém aqui tivesse que se gloriar disso, esse alguém seria eu. Só que Paulo está dizendo que ele considera isso agora. Ele colocava muito valor nisso, só que agora ele não acha mais valor nisso. Por quê? Porque ele agora conheceu Jesus. E ele entende que Jesus é a graça. E por que Jesus é a graça? Porque Jesus foi lá e cumpriu toda a lei no meu lugar. E agora eu desfruto daquilo que Jesus conquistou. Então não é mais por meu merecimento, não é mais porque eu sou bom no que eu faço, não é mais porque eu pratiquei determinadas coisas. É porque Jesus foi lá e pagou o preço do meu lugar. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Eu queria que essa palavra ela fosse implantada no seu espírito. Aleluia. Gênesis 22. Aleluia. Gênesis 22, versículo 9, diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão tomou o cutelo para imolá-lo. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar de o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. A Bíblia diz que Deus, ele chama Abraão e diz: Abraão, eu quero que você vá até o Monte Moriá, e que você sacrifique seu único filho Isaque para mim. A Bíblia diz que imediatamente, de madrugada ainda, Abraão ele pega Isaque, ele pega a lenha, ele pega o cutelo e ele sai em direção ao Monte Moriá. Chegando no pé do Monte Moriá, Abraão deixa o seu servo e diz: olha, fica aqui, porque nós vamos adorar a Deus e depois voltaremos. E a Bíblia diz que ele sobe. Quando ele chega lá, Abraão já estava decidido no seu coração que ele ia sim ofertar Isaque. Então Deus já tinha recebido a intenção do coração de Abraão. Então quando Abraão ele pega o cutelo para sacrificar Isaque, a voz de Deus brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faça isso contra o seu filho, porque agora sei que temes a Deus. E Abraão olha para o lado e ele vê um cordeiro. Ele pega o cordeiro e ele sacrifica esse cordeiro. Quando ele sacrifica esse cordeiro, Abraão coloca o nome daquele lugar. E o nome daquele lugar é o Senhor proverá. Na realidade, no hebraico, a palavra Senhor proverá aqui é Jeová Jireh. Foi a primeira vez que a Bíblia cita Jeová Jireh. Então, no Monte Moriá, Deus se revelou como Jeová Jireh. Deus se revelou como o Deus que provê. Então, Deus se revelou como o Deus que provê a partir de uma semente que foi lançada. Glória. Aleluia. Então, a provisão de Deus sempre vem depois da semente. Aleluia.
Porque a provisão de Deus na realidade é uma colheita. E toda colheita só começa a partir de uma semeadura. Abraão, quando ele semeia Isaac, a Bíblia diz que ele está ali prefigurando Jesus Cristo. Deus Pai na figura de Abraão e Isaac na figura de Jesus. Então ali está tipificando o Calvário, ele está tipificando o sacrifício de Cristo Jesus. Mas quando Abraão ele oferta Isaac, porque ele ofertou Isaac, ele não sacrificou, mas no coração dele ele já tinha dado Isaac. Então quando ele dá, a Bíblia diz que ele deu o seu único filho. Ele tinha 2 filhos, que era Isaac e Ismael, mas o filho da promessa aqui é Isaac. Eu queria que você entendesse que Abraão, ele recebe a palavra de Deus, que ele ia ser pai de nações. A promessa de Deus era que ele ia ser pai de nações. Então, se ele vai ser pai de nações, é através da vida de Isaac. Então, Isaac é o chamado de Abraão. Eu queria que você entendesse isso. O chamado de Abraão é a vida de Isaac. Então, Abraão semeia tudo que ele tem. Ele está nem aí para o chamado dele. Ele não está nem aí para a vida financeira dele. Ele, quando ele sacrifica Isaac, ele sacrifica tudo que ele tem. E quem sacrifica tudo para Deus, também recebe tudo de Deus. Porque quando ele sacrifica tudo, ele olha para o lado e Deus já tinha providenciado o cordeiro. O cordeiro aponta para Jesus. Quando Jesus vai andando de lado do Jordão, João Batista olha para ele e diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Abraão sacrificou Isaac e recebeu Jesus. Glória, aleluia. A primeira vez que Deus se revela como o Senhor que provê, nasceu de uma oferta, nasceu de uma semeadura. Abraão, quando ele sacrifica Isaac, quando ele leva Isaac para ser imolado naquele lugar, ele está tipificando o sacrifício de Cristo Jesus. Então, quando ele ofertou ali, e Abraão, ele sacrifica ali o seu filho, e ele vê o cordeiro. Quando ele vê o cordeiro, a Bíblia diz que Deus diz: agora, Abraão, eu sei que você teme a Deus. Então Deus, ele já conhece o nosso coração. Só que existem atitudes que nós praticamos que isso revela verdadeiramente o que tem dentro do coração. Porque a Bíblia diz que o coração fala que a boca fala que o coração está cheio. Ou seja, a gente expressa aqui fora o que a gente tem aqui dentro. Então quando você oferta, quando você dá para Deus, você está revelando o seu coração para Deus. Então para Deus se revelar como Jeová Jireh, Abraão precisou se revelar como quem? A Bíblia diz que Deus dá semente a quem? Então, para Deus colocar semente na mão de alguém, Deus precisa olhar para essa pessoa e reconhecer que essa pessoa é um semeador. Então, Deus pede a Abraão e Isaac, porque ele sabe do coração de Abraão, é um coração disposto a dar. Ele já sabia que Abraão ia dar. Por isso que Deus já tinha provido todas as coisas. Então, Deus já tinha providenciado. Por quê? Porque Deus conhece seu coração. Então Deus hoje, Ele já está provendo tudo na sua vida, porque Ele sabe que o seu coração é um coração generoso, é um coração que dá, é um coração disposto a revelar a glória de Deus através daquilo que você dá. Glória a Deus. Aleluia. A gente só conhece Jeová Jireh hoje porque Abraão semeou Isaac. Então você quer revelar o Deus que provê para a vida de alguém? Então dê. Só dá quem tem. Deus dá semente a quem semeia e pão para aquele que tem fome. Então quando Deus te dá semente, na realidade ali Ele está te dando Jesus. Você planta Jesus e colhe Jesus. Se Isaac representa Jesus, ele plantou Jesus e ele colheu Jesus. Então boa coisa é semear. Muitas vezes o nosso coração está na colheita. Abraão tinha uma convicção tão grande do chamado de Deus na vida dele, que ele vai sacrificar o filho, ele está levando lenha, ele está levando um cutelo, ele está levando tudo para o sacrifício, ele amarra Isaac, ele coloca Isaac em cima daquela lenha, só que ele tinha dito ao servo que, olha, fica aí que nós, eu e o menino, a gente vai voltar, porque a convicção de Abraão era tão grande, que ele sabia que eu posso até sacrificar Isaac, mas como Isaac é uma promessa de Deus na minha vida, Deus traz ele da morte para a vida. Aleluia. Abraão queria que até se ele matasse Isaac, Deus ia ressuscitar. Por quê? Porque Deus tinha prometido que ele ia ser pai de nações. Então o chamado de Abraão é como uma semente. Ele teve que matar a sua semente para colher a provisão específica para o seu chamado e para ver o cumprimento do seu chamado. Aleluia. Então algumas coisas dentro de nós precisam morrer. Então Abraão, no coração dele, ele já tinha matado Isaac. Ele não só ofertou, ele matou a oferta no coração dele. Por isso que Paulo disse:
Cada um contribua segundo propõe o seu coração. Deus está mais interessado na intenção do seu coração do que aquilo que sai da sua mão. O pastor Célio disse que aquilo que sai da sua mão nunca mais sai da sua vida. Aquilo que você dá com dificuldade abre portas da impossibilidade. Vou dizer de novo. Aquilo que você dá com dificuldade abre portas para as impossibilidades. Porque será que não doeu no coração de Abraão ter que sacrificar o seu único filho? Deus Pai, quando ele olhou o filho dele recebendo todo o pecado de nós naquela cruz, a Bíblia diz que ele dá as costas. Ele não consegue ver o nosso pecado em Cristo Jesus. Jesus ali estava recebendo toda a maldição do homem nele. Então a Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz que o homem, ele sai à procura de pérolas e de repente ele se depara com uma pérola de grande valor. E ele pega tudo que ele tem e vende a fim de comprar aquela pérola. Aquela pérola ali revela Jesus. Então quando você entende que verdadeiramente Jesus é na sua vida, quando você entende o valor e o significado que representa Jesus, você está disposto a abrir mão a qualquer coisa a fim de conhecer mais de Jesus. Então se você quer conhecer do Deus que provê, você tem que sacrificar. Se você quer conhecer o Deus que provê, você oferta. Se você quer conhecer o Deus que provê, você tem que subir o Monte Moriá e ofertar o seu Isaac. Aleluia. Só que a gente quer que o Deus que provê faça na nossa vida sem a gente ter plantado nada. A gente quer colher o lugar onde a gente não plantou. Então o apóstolo Paulo, quando ele disse: aquilo que para mim tinha valor, eu considero como nada, a fim de conhecer a Cristo. Será que o apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu, que viu coisas inefáveis que não é digna de homem falar, será que o homem, que o lenço dele curava, será que o homem, que quem chegava perto dele se convertia, será que esse homem não conhecia ainda Jesus? Ele conhecia Jesus. Só que Jesus, você não conhece em plenitude. Você vai conhecendo Jesus em níveis. Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu me esvazio de algumas coisas para que Cristo me encha. Porque Deus só pode encher aquilo que não está cheio. A Bíblia diz que ele sendo Deus, pega isso, ele sendo, não usou por usurpação ser. Ele sendo, ele não ousou ser. Glória a Deus. Então qual é a chave do Evangelho? Quando você é, mas você não transpassa que é. Ele era Deus, mas na pessoa de Deus, ele decidiu servir. Um Deus a gente serve, ou seja, um Deus é para ser servido. Jesus, na pessoa de Deus, ele desejou uma bandeja, uma mesa, uma bacia e uma toalha. Ele decidiu servir, ele inaugurou o céu ali, ele foi o anfitrião do céu quando ele pega uma bacia e uma toalha, porque esse era o papel de quem era o dono da casa, o anfitrião da casa. Quando você chegar na casa de alguém, você era recebido naquela casa e as pessoas lavavam os seus pés para dizer: você tem parte nessa casa, você tem parte comigo, eu estou lhe recebendo na minha casa. Jesus naquele dia, ele ia ser entregue para ser morto. Então Jesus está dizendo: eu estou iniciando o meu ministério agora, aonde eu vou reconciliar o mundo consigo mesmo em todas as coisas, mas você tem parte disso porque eu lavei seu pé. Por isso que ele disse a Pedro: Pedro, se não deixar eu te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Ele foi: então lava logo tudo, se você já foi limpo pela palavra do meu poder. Agora note, Jesus está dizendo: você foi limpo pela palavra do meu poder, e ele nem tinha morrido ainda. Você consegue discernir isso? O poder que a palavra de Deus tem, a palavra falada de Jesus. Ele nem tinha morrido na cruz, ele disse: vocês já estão limpos pela minha palavra. Por quê? Por causa do crédito que foi dado à palavra. Glória. Então a Bíblia diz que quando você se rende ao chamado de Deus para a sua vida, as coisas começam sobrenaturalmente te acompanhar. É como se fosse assim, eu vou prefigurar isso. É como se esse microfone aqui, ele fosse o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Amém. Aqui é o propósito de Deus para a minha vida. Eu estou vivendo nessa direção. E de repente eu entendo que o propósito de Deus para a minha vida é chegar lá. E quando eu começo a caminhar em direção àquilo, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, quem busca o reino de Deus como
sua prioridade, as demais coisas vão ser acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vai ser acrescentado. Então, quando eu me disponho a buscar o reino de Deus, as demais coisas começam a ser acrescentadas. O que é isso? É Deuteronômio 28. As bênçãos começam a correr atrás de você. Por que elas correm atrás de você? Porque você não tem mais interesse nelas. O seu interesse agora é andar no seu chamado. Então, quando você começa a andar no seu chamado, as bênçãos começam a vir atrás de você. Por quê? Porque o seu coração não está mais nelas. Então, Paulo está dizendo aquilo, meu irmão, que para mim era lucro, ministério, igreja, carro, casa, tudo isso para mim tinha valor, hoje não tem mais não, porque hoje o único valor que tem para mim é a pedra de maior valor. Eu pego tudo isso e eu considero como nada a fim de conhecer quem Jesus é. Eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero amar Ele hoje mais do que eu amei Ele ontem, eu quero conhecer Ele hoje mais do que eu conheci ontem, eu quero revelar Jesus na minha vida mais do que eu revelei ontem. Eu considero tudo como refúgio. Para mim nada mais na vida tem valor, Paulo está dizendo. Nada tem mais valor do que Jesus Cristo. Por isso que você tem que priorizar algumas coisas na sua vida. Então, todo lugar na sua vida que Jesus não é prioridade, não tem como as bênçãos te acompanhar lá. Porque onde tiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Então Deus, para não te perder, Deus ele te deixa na escassez. Tem coisa na nossa vida que Deus não nos abençoa porque Ele não quer nos perder. Ele nos ama tanto que Ele nos priva de muitas coisas porque Ele sabe que o nosso coração ainda está naquilo. Então, quando o nosso coração não está mais naquilo, é quando a gente está pronto para receber. Aleluia. Então, quando o homem ainda não entende o chamado de Deus para a vida dele, quando o homem não entende o chamado de Deus para a vida dele, o chamado dele não pode fluir como deveria. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente anda no nosso chamado, algumas coisas começam a ser acrescentadas. Por exemplo, vamos supor que você é um missionário e você vai pregar o evangelho em alguns países. Você foi chamado para ir, mas a provisão para você ir é Deus quem dá, não é? Eu fui chamado para ir, então a minha disposição em ir, eu tenho. Só que eu não tenho a provisão. Então muitas vezes eu quero a provisão para ir. Então eu fico pedindo a Deus para Deus mandar a provisão para eu exercer. Só que eu não deveria pedir a Deus para exercer, eu deveria ir. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa quando eu vou. Por que Deus não providenciou o cordeiro antes de Abraão chegar lá em cima? Deus podia ter falado para Abraão e no quintal já tem o cordeiro. Mas não, o cordeiro só apareceu quando ele ia imolar. Aí Deus disse, agora, ou seja, você foi aprovado. Então a aprovação do que verdadeiramente onde o nosso coração está é quando vem a provisão. A gente é aprovado no ter e não no não ter. Sabe por quê? Porque quando você não tem, você sobrevive. É mais fácil ser pobre do que ser rico. Sabia que é mais fácil ser pobre? Porque o pobre não tem escolha, ele está naquela condição e ele tem que encontrar meio de sobreviver daquele jeito. Mas quando você está rico, quando você tem dinheiro, você decide o que você come, o lugar que você vai, quem chega perto de você. É assim ou não? Então fica mais difícil, então é mais fácil uma pessoa se perder no muito do que no pouco. Então, quando a gente é fiel no pouco, aí Deus nos coloca no muito. Por quê? Por quê? Porque Deus está à procura da fidelidade. Deus quer a sua fidelidade. Então muitas vezes você está deixando de expressar a sua fidelidade porque você está atrás de constância. O que é isso? Muitas vezes eu queria ser, na minha vida financeira, eu queria ser ousado. Então eu ficava juntando um valor grande para semear. Não vou esperar eu ganhar um dinheiro grande, quando eu tiver bastante dinheiro eu vou lá e oferto para Deus. Eu fazia assim. Só que Deus não está interessado no valor quando é grande, quando é pequeno. Deus está interessado na minha fidelidade. Então quando eu passei a ser fiel no pouco, Deus ele começou a me dar condição de ser fiel agora no muito. Algumas pessoas dizem assim, quando eu tiver eu dou. Quando eu tiver eu dou. Essa pessoa nunca vai dar. Porque antes de você dar o que você tem na mão, você tem que dar o que tem no seu coração. Então antes de você expressar fisicamente, você expressa com o seu coração. Muitas vezes Deus sabe da intenção do seu coração. Então por isso que não chegou. Porque Deus está querendo trocar a intenção do seu coração. No começo quando eu ofertava porque eu queria colher. Eu semeava porque eu queria colher, o meu coração estava na colheita. Mas depois que eu entendi que quando eu
tem mais valor para mim do que as outras coisas. Que é, eu quero expressar o meu coração para Deus, eu quero provar para Ele o quanto eu amo Ele, o quanto Ele é importante para mim. Eu quero provar para Deus que o lugar que Ele está. Quando você pega, a Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você percebeu que diz nem buscar em primeiro lugar Deus? Se você buscar o reino, já te dá as demais coisas, se você buscar Ele mesmo. Hã? Olha o que a Bíblia diz. Vê se você consegue entender isso. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas passam a ser acrescentadas. Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência visível, porque o reino de Deus está dentro de... Se o reino de Deus está dentro das pessoas, buscar o reino em primeiro lugar, buscar o quê? Vou dizer de novo. Se buscar o reino de Deus, as demais coisas passam a ser acrescentadas na minha vida. E Jesus disse que o reino de Deus não vem com visível aparência, mas o reino está dentro de nós. Então o reino de Deus está dentro das pessoas. Então buscar o reino de Deus é buscar o quê? As pessoas. E atrás dos perdidos. Quando você coloca no seu coração próprio, a Bíblia diz, entenda isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que... Quando? Quantos? Todos. A Bíblia diz que Jesus veio à terra para salvar a... Então Jesus, Ele foi nos dado, Deus Pai ofertou Jesus para a salvação de pessoas, não é? E eu disse que semente na nossa mão é Jesus, não é? Então você tem que entender que pelo mesmo motivo que Deus semeou Jesus, é o mesmo motivo que Ele bota semente na sua mão. Você entendeu agora? Está claro agora? Entendeu? Se Deus semeou Jesus para a salvação de alma, aquilo que Ele coloca na sua mão, aquilo que passa na sua vida, também tem que ter o mesmo propósito pelo qual Ele deu Jesus. Se tudo que tem na sua mão é Jesus, tudo que chega na sua vida é Jesus, tudo que você tem é Jesus, e o propósito da gente ter Jesus hoje é a salvação de almas. O reino de Deus foi colocado dentro das pessoas. Então quando eu passo a dar valor àquilo que Deus dá valor, Deus Ele pode pegar aquilo que na terra tem valor e eu pisar de pé. Por quê? A Bíblia diz que o dinheiro era colocado nos pés dos... Porque esse é o lugar que o dinheiro tem que estar, debaixo dos meus pés. Quando o dinheiro está debaixo do meu pé, significa que eu mando nele e não ele mandar em mim. Então por isso que muitas pessoas não têm dinheiro. Deus Ele quer abençoar a vida da pessoa, Deus Ele quer fazer abundar na sua vida, na área financeira, só que Deus não pode fazer isso. Por que Ele não pode? Porque o dinheiro ainda é um Senhor para você. E como é que eu digo que Ele não é o meu Senhor? Uma vez o pastor Leonardo, vou dar esse testemunho para finalizar, mas uma vez o pastor Leonardo ele perguntou assim: como é que fica o seu coração agora se eu rasgasse 50 reais na sua frente? Rapaz, rasgar 50 conto. 100. Se eu rasgar 100 conto na sua frente agora, como é que dói seu coração? Isso dói. Ele fez porque está doendo no seu Senhor. Está machucando o seu Senhor. Você quer defender o seu Senhor? Não rasgue não. A mulher pega o vaso dela abaixo e quebra no pé de Jesus. Não é? Escuta isso, essa revelação agora. Ela pega o vaso dela abaixo e quebra no pé de Jesus. Quando ela quebra no pé de Jesus, a Judas disse: que desperdício! A gente podia pegar e dar aos pobres, mas a Bíblia diz que ele disse isso porque ele era ladrão. Então, a mulher, ela pegou algo que valia 12 mil reais no dia de hoje, equivale 12 mil reais ali hoje, como se fosse 12 mil reais, e coloca nos pés de Jesus. Então ela está adorando Jesus com 12 mil reais. Então Judas, por ele ser ladrão, olha o que ele está dizendo: era melhor pegar esse dinheiro aí e destinar para outro lugar. E a Bíblia diz que qual é a intenção do coração dele? Era adorar o Deus dele, Mamon. Mamon. Então uma vez o pastor Léo ele estava na casa de uma pessoa e ele estava sem dinheiro e ele orou a Deus pela provisão, porque ele estava na casa dessa pessoa passando alguns dias e ele queria contribuir, ele queria ajudar na casa da pessoa com esse valor. E ele foi e orou a Deus pedindo que Deus enviasse uma provisão. E de repente alguém ligou para ele e disse: olha, estou mandando um dinheiro na sua conta. Ele foi no banco sacar o dinheiro. Quando ele foi sacar o dinheiro, aí os especialistas disseram assim: pegue todo esse dinheiro e rasgue.
Aí ele disse, espera aí, eu orei, chegou, agora rasgar. Ele disse, rasgue. Aí eu falei o seguinte, tem 250 reais aqui, eu vou rasgar 200 e eu vou ficar só com 50. Vou rasgar 100. Vou rasgar 200 e vou ficar só com 50. E ele rasgou 200 reais e ficou com 50. Quando ele chegou na casa da pessoa, que ele colocou o primeiro pé, o Espírito Santo disse, eu disse a você que era tudo. Nem 50 disse, não, é tudo. Ele foi no banheiro, amassou o dinheiro, rasgou e colocou dentro do lixeiro da privada e deu descarga. Depois ele perguntou ao Espírito Santo o porquê disso. O Espírito Santo disse a ele que eu quero me revelar como provedor na sua vida. Mas você não tem que estar firmado naquilo que eu vou prover. Então muitas das vezes, a gente coloca o nosso coração, a nossa expectativa na colheita, aonde a nossa expectativa deveria ser no semear, no dar, porque é melhor dar do que receber. Então você está recebendo a palavra para andar num nível de prosperidade que você nunca andou. Se você der crédito a essa palavra, Deus vai se revelar como Jeová Jireh na sua vida. Quando você começar a andar no seu chamado, você vai olhar para o lado e vai ver o cordeiro. Glória. Vou revelar isso para você. Você vai começar a andar no seu chamado, vai aparecer dele na sua conta, vai aparecer dele na sua carteira. Contas vão ser pagas. Do nada, quando você procurar, alguém pagou a conta para você. Aleluia. Quando você chegar lá, o valor da conta era um, quando você olhar, vai ter outro. Aleluia. Sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas isso só vai acontecer quando você começar a andar no seu chamado, quando você andar naquilo que Deus tem para a sua vida, quando você sair do Egito e começar a ir em direção a Canaã. Você vai ver que quando você estiver andando para Canaã, você vai ver coluna de nuvem, coluna de fogo, pão descer do céu, provisão chegar na sua casa, alguém bater na sua casa incomodado assim dizer, eu não sei porquê, mas Deus falou comigo, disse que eu tinha que trazer isso aqui para você, toma, é teu. Alguém vai ligar para você e vai dizer, olha, depois tem o dinheiro na sua conta, um valor. Deus vai trazer ímpio para te abençoar. Sabe por quê? Porque você está andando no seu chamado e você precisa. A Bíblia diz que ele não pode amarrar a boca do boi enquanto ele ara a terra. Então, para o boi arar a terra, ele precisa estar fortificado. Ou seja, tem que dar alimento a ele enquanto ele ara a terra. Ou seja, a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Então, quando você passa a trabalhar para Deus, Deus paga seu salário sim. Aleluia. Eu vivo assim, irmão, faz 4 anos. Eu abri mão do meu emprego e decidi trabalhar para Jesus. E se eu for começar a testemunhar aqui, vai virar vigília. Vai virar vigília. O sobrenatural de Deus acontecer. É conta sendo paga, é dinheiro que aparece na carteira do nada, é dinheiro que vai no bolso. Para você ter ideia, a última, eu vou contar a última que aconteceu agora. A conta da nossa energia chega a R$213, 214. Eu digo, vamos orar que a gente não aceita isso não. Isso não é de Deus não. A gente orou, a gente ofertou, e quando eu fui pegar a conta lá no, Guilherme pegou a conta lá no correio lá, o carteiro passou e deixou a conta, quando ela foi ver a conta, veio R$14. Aleluia. Me disse isso não é prosperidade. E usando uma coisa que é. Porque tem gente que diz assim, o cara tomava remédio a vida toda, o cara tomava remédio a vida toda, uma caixa de remédio R$250, todo mês ele tem que comprar uma. Aí você vem na igreja, a gente coloca a mão e você é curado, não passa mais a tomar remédio. Se você gastava R$250 e agora não tem que gastar mais R$250, você enriqueceu ou empobreceu? Ficou mais rico ou ficou mais pobre? Além de Deus te curar, Ele ainda te abençoou financeiramente ou não? Mas para dar R$25 à igreja é muito. É assim ou não? Você entende? Então que Deus ele possa implantar essa palavra no seu espírito e que você receba nessa semana semente, assim como Isaac foi uma semente para Abraão, que você possa semear e que você possa ter contentamento no semear. E você vai ver que coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na sua vida quando você tiver um coração de semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu de casa para semear. Porque semeador só sai de casa para semear. Quando eu saio de casa, eu já saio colocando dinheiro no bolso, no lugar, porque eu sei que alguém vai me pedir na rua. Eu sei que quando eu chego no ônibus alguém pede, eu dou. Quando eu chego na parada de ônibus alguém pede, eu dou. Quando eu estou na rua, um morador de rua pede, eu dou. Por quê? Porque eu entendo que eu sou um provedor. Eu entendi que Deus ele me chamou para prover na
financeiramente, Deus vai me abençoar. Eu sei canal de bênção na vida dos outros. Eu não vou reter aquilo que o Senhor coloca na minha mão. Então, quando você retém, você fica sem o seu e sem o dos outros. Mas quando você abre mão, você tem tanto para você quanto para as pessoas que chegam à sua volta. A Bíblia diz que o jovem deu 5 pães e no final ficou quantos cestos? 12 cestos. Então Deus, ele mata a fome e ainda faz sobrar. Ali é a abundância de Deus. Então Deus não quer só matar a sua fome, Ele quer matar a sua fome e quer que você tenha a condição de matar a fome de alguém. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? A vontade de Deus para a sua vida é essa. Mas o problema é que a gente acha que só porque eu escutei essa palavra isso vai acontecer na minha vida. Não, irmão. Sabe como é que comprova aqui? Se eu perguntar aqui quem crê nessa palavra, que vai dizer eu criei. Sabe como é que você prova que creu? Quando você vai praticar. Quando você coloca em prática é porque você creu. Você recebeu fé. Crer é quando você pratica a fé que você recebeu. Ou seja, quando você amanhã vai semear. Quando amanhã você vai semear, você pode semear, você pode começar semeando hoje, irmão. Você pode semear a intenção do seu coração. Talvez você olhe no seu bolso agora não tem. Mas no seu coração tem uma intenção generosa de que eu tivesse o que eu dava. Se eu tivesse hoje eu abençoado. Se eu tivesse hoje eu iria dar. Então Deus recebe a intenção do seu coração sim. Só que muitas vezes a gente tem uma intenção porque a gente não tem. Mas quando a gente tem, a intenção muda. É assim ou não? Amém, irmão? Amém. Então eu quero orar por você. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus é bom. Sua fidelidade ela dura para sempre. Sou feliz de fazer parte dessa igreja. Sou feliz pela sua vida. Sou feliz pela vida dos irmãos que estão com a gente pela internet. Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus ela é viva, ela é real e ela é eficaz. Então, quando a gente se dispõe a viver aquilo que Deus ele tem para nós viver, você não tem trabalho nenhum, sabia? Em fazer a vontade de Deus na sua vida, você sabia disso? Quando Adão nasceu, e Adão não nasceu, mas quando Adão abriu os olhos, ele plantou para colher ou ele colheu para plantar? Quando Adão abriu os olhos, estava tudo pronto ou não? Quando Adão abriu os olhos, estava tudo pronto, o trabalho dele era só desfrutar, se relacionar com Deus. A Bíblia diz que ele tinha que governar, então o trabalho de Adão era governar, era só governar, era só exercer governo, era só fazer a vontade de Deus, era fazendo a vontade de Deus e estava tudo pronto. Quando ele pecou, ele perde esse lugar, aí Jesus vem, restaura esse lugar e coloca aí você lá agora. Então qual é o seu trabalho? Dar continuidade ao que Adão pode fazer, desfrutar do feito e fazer a vontade de papai. Aleluia. Então quando você começar a fazer a vontade de Deus, você vai ver, e quando você faz a vontade de Deus, Deus cuida de você. Glória. Deus cuida de você, Deus cuida de você. Eu sou testemunha que Deus ele cuida de você. Mas para isso você precisa cuidar das coisas dele. Ou você acha que você vai cuidar das coisas de Deus e Deus vai deixar você passar fome? Deus falou isso para mim um dia. Ele disse, vá-se embora fazer a minha vontade. Eu disse, mas Deus, e eu vou viver como? Ele disse, você acha que eu vou pedir para você cuidar dos meus filhos e você vai servir aos meus filhos e eu vou deixar você passar fome, passar dificuldade? Que Deus é esse? Então quando eu coloquei o meu coração à disposição do Senhor, a Bíblia diz que quando Adão chegou no monte, que ele pegou o cutelo e disse, vou fazer a vontade de Deus. Quando ele pega um cutelo que ele vai fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra, nesse exato momento Deus providenciou tudo. Aleluia. A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, ou seja, já tinha sido providenciado há muito tempo. Mas sabe por que Abraão não via? Abraão não via porque muitas vezes no feito de Deus, o que nos impede de ver o feito de Deus é a incredulidade. Como é que você diz? Jesus está numa cruz e tem um do lado do outro. Aí ele disse, não, a gente está aqui porque merece, mas esse homem não. Então tu entrarás comigo hoje no paraíso. E o outro? Por que ele não entrou no paraíso? Porque ele não teve acesso, porque ele não teve fé o suficiente para aquele que Jesus é o Salvador. Então Jesus está ali salvando o cara, Jesus estava do lado dele, Jesus faz um convite a ele, ele não consegue receber. O
convite de Jesus, ele perdeu. Então muitas vezes a incredulidade do nosso coração é que faz com que a gente não venha desfrutar do que Jesus já fez. Aí você diz assim, mas eu não tenho incredulidade não, porque a gente acha que incredulidade é não crer em Jesus. Você pode muitas vezes crer em Jesus para a salvação e não crer em Jesus como provedor. Vou finalizar agora para você entender o seguinte: por que a gente tem fé que é curado e a gente não tem fé que é rico? Se a mesma palavra que diz que Jesus, sendo Deus, que a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pela sua pisadura eu sou sarado. Então por que, de acordo com Isaías 53, eu creio que eu sou sarado? Mas a Bíblia diz também que Ele sendo pobre, Ele sendo rico, se fez pobre para que através da pobreza dele eu fosse rico. A palavra está dizendo que eu sou rico, e por que eu não creio nisso? Porque muitas vezes quando eu estou com 100 conto no meu bolso, eu tenho uma conta para pagar amanhã e muitas vezes meu coração está com disposição para dar, eu não dou porque eu acho que se eu der hoje falta amanhã. Então eu não creio o suficiente que eu sou rico ainda, eu só creio que eu sou sarado, eu não creio que eu sou rico ainda. Então eu tenho que confessar a palavra para convencer a mim do que a palavra de Deus diz. Amém? Amém. Pastor, bora. Eu vou confessar essa palavra aí, né? É. Pastor, ele vai orar aí com você. Nós somos ricos. Amém. Amém. Pai, nós te louvamos nessa noite e damos graças, Senhor, por tudo, Senhor, que derramado em nossas vidas. Obrigado pela palavra proferida nessa noite, obrigado pelos ensinamentos, obrigado porque essa palavra foi plantada, escrita na tábua dos nossos corações. Obrigado que eu creio que a tua igreja irá praticar, Senhor, a tua palavra. Eu creio que a tua igreja vai viver a tua palavra, Senhor. Assim sendo, nós vamos crescer em graça e em sabedoria. Pai, nessa noite, nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus.